Não, não é clickbait. Realmente compramos um apartamento na fila do supermercado. Quer ouvir essa história? Vem comigo! Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a Rebeca Noemi, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu Deus, essas unhas estão horríveis. Preciso dar um trato nela. Urgente. Então vamos lá, vou contar pra vocês como a gente comprou esse apartamento. Era um dia normal na nossa vida, seguindo a rotina de sempre, e fomos ao mercado. É um mercado que costumávamos ir sempre, só que nesse dia ele tava muito cheio. E enquanto eu pegava alguns itens, o Eduardo foi pra fila do caixa rápido, que não era uma fila comum de a gente pegar nesse mercado. Enquanto ele me esperava, tinha uma senhora na frente dele que deu tipo uma bufada assim, sabe? Tipo, cansaço, alguma coisa assim. Daí o Eduardo, que nem gosta de falar nem nada, né, já puxou o assunto. Eita, vida difícil? Falou alguma coisa assim pra ela. Daí ela começou a falar. Falou de diversas dificuldades que estava passando, que o marido tinha morrido há pouco tempo, que ela não era aposentada e estava comprando ingredientes para fazer salgados que ela vendia no condomínio, e falou que estava vendendo o apartamento. Estava vendendo por um valor abaixo do que ele valia e precisava vender com uma certa urgência porque ela não estava tendo condições de pagar o condomínio. Então o Eduardo ofereceu uma ajuda, pegou o contato dela, as informações sobre o apartamento, falou que passaria para alguns amigos corretores para ver se ajudar ela dessa forma para conseguir vender mais rápido. E trocamos contatos e ficou por isso. Depois que a gente saiu do mercado, nunca tinha passado pela nossa cabeça, assim, de comprar um imóvel, não logo, assim, a gente pensava, mas imaginava que fosse ser alguma coisa mais daqui a uns anos. E daí a gente, no carro, voltando pra casa, começamos a conversar sobre isso. Uns dias anterior, eu tinha visto no aplicativo do meu banco que tinha um financiamento pré-aprovado de imóvel. E daí a gente conversando sobre isso, pensamos, será que a gente poderia comprar um apartamento? Aí eu, na mesma hora, entrei no aplicativo e vi que tinha lá um pré-aprovado, que daí precisava ir ao banco e tal pra dar continuidade. Mas aí a gente falou, não, vamos lá ver o apartamento antes de fechar qualquer coisa. Obviamente, né? Nós combinamos com a senhora e viemos visitar. O condomínio aqui, desde a primeira visita, a gente já gostou bastante. É um lugar muito agradável, silencioso, confortável, enfim. Quando a gente chegou no apartamento, vimos que precisava de uma boa reforma. É um condomínio de quase 40 anos, então o apartamento, eu acredito que não passou por reformas durante esse tempo, ou se foi, já fazia bastante tempo que não era mexido em nada desse tipo, mas nós gostamos dele. Por ser um apartamento antigo, a pia é de frente para a janela, que é uma coisa que eu gosto bastante, não dá aquela sensação de sufocamento, sabe? Sem janela ou nenhum tipo de abertura na pia. A sala também, a janela bem grande, a gente consegue ter acesso à janela. A área externa, a visão que a gente tem é muito bonito. Então, a gente gostou de tudo. Vimos que sim, precisava de uma grande reforma, tinha muita coisa para fazer, mas nós gostamos. Então, fomos ao banco, falamos do nosso interesse nesse imóvel e começou os trâmites, né? Os valores. O apartamento, ele estava avaliado em 140 mil, estava sendo vendido por 125 mil. Então, a gente pensou que não ia ser necessário dar entrada, porque no aplicativo, os spams que o banco estava mandando, poderia ser financiado 90% do apartamento. Como já tava esse desconto que eles estavam vendendo no valor menor, então a gente pensou, então a gente nem vai precisar da entrada nenhuma e vai ser financiado os 90% e a gente só segue daí. Mas o banco autorizou 80% de financiamento, então a gente ia precisar ainda dar 10% de entrada. No momento a gente não tinha esse dinheiro para dar e chamamos o rapaz que era o filho dessa senhora, que o apartamento estava no nome dele, para conversar e negociar essa outra parte da entrada, né? Aí fomos, foi uma conversa bem agradável e nós oferecemos o nosso carro, era um Palio 2002, e mais 5 mil reais pra pagar parcelado depois que a gente tivesse vindo morar no apartamento. Ele concordou, o Palio nessa venda foi avaliado em 8 mil reais, então a gente financiou 80% e mais 13 mil reais e ficou nisso, tudo acertado aqui. Passou alguns dias, a gente seguiu, tava em contato com o banco, manda documento, vai, volta, documentos do comprador, vendedor, do apartamento. Bom, bastante burocracia, acredito que bastante gente já deve ter passado por isso e sabe um pouco como que é. Era final do ano, final de 2020, ainda no meio da pandemia, bastante coisa. O prazo se prolongou muito porque, enfim, não tinha muito o que fazer. No meio da pandemia, final de ano, era o que tinha mesmo. Mas no meio desse caminho, como eu disse, o apartamento estava no nome do filho, mas a mãe estava como usufrutuário.
Eu acho que esse é o nome. Só que para dar continuidade na venda, precisava tirar o nome dela do contrato como usufruto. E precisava pagar 2.000 e poucos reais, que eles não tinham condição de fazer isso no momento. E como a gente estava interessado, queria... E o começo disso era com o intuito de ajudar essa senhora. A gente, graças a Deus, tínhamos condições para isso e pagamos também essa parte de tirar o nome dela do contrato. Fomos até o cartório, resolvemos isso. Era mais ou menos na metade de dezembro de 2020. Aí seguiu com essa negociação. Vieram as festas de final do ano, Natal, Ano Novo. E em janeiro o cartório demorou para abrir e a gente só na expectativa, né, nesse prazo todo. E finalmente, depois de quase 20 dias, olha quem chega, contrato! Menos esperava. No final de janeiro, toda a parte burocrática já tinha sido resolvido e o banco emitiu o contrato. E a partir de 30 dias após a emissão do contrato, já é cobrada a primeira parcela do financiamento. E foi assim que a gente comprou um apartamento na fila do supermercado. Claro, não literalmente, né? Mas não deixa de ser. Não era um dia que a gente tinha saído com esse intuito, a gente não estava procurando nenhum imóvel para comprar, nem tinha passado pela nossa cabeça até então. Antes disso, a gente tinha uma empresa que impossibilitava a gente de morar em um condomínio, em um apartamento, porque precisava de espaço maior, mas foi o que aconteceu. A gente ficou bem feliz, apesar de... Vou deixar aqui embaixo na descrição o link de alguns vídeos que eu falo sobre a reforma, que é erros e apartamentos que a gente cometeu nessa reforma, e conto um pouco mais sobre como foi todo esse processo. Foi um tanto demorado, deu algumas dores de cabeça, mas no final a gente ficou bem satisfeito. É um lugar muito gostoso para morar. A gente trabalha em casa, então tá aqui o tempo todo. Tem bastante área verde e a maior vantagem disso tudo é que a área externa a gente não precisa se preocupar com cuidado. Sempre tem alguém limpando desde a parte da entrada aqui do apartamento e a parte de fora, cortar grama, essas coisas, isso é muito bom. E é isso, depois de 6 meses do contrato emitido e uma longa reforma, a gente finalmente conseguiu vir morar no apartamento. É uma experiência muito nova pra mim, porque sempre fui de família grande, sempre morei em casa e depois casamos também, como eu disse, por conta da outra empresa que precisava de espaço, sempre moramos em casa. Tem sido uma experiência muito interessante, digamos assim. E ainda sigo me adaptando a essa nova vida de morar em apartamento. Bom, vocês viram? Nem foi uma história tão longa assim. Eu normalmente começo a falar, me embolo toda, perco o raciocínio e em vez de contar a história como tem que ser mesmo, fico criando um monte de coisa e não é essa a intenção. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por me assistir até aqui. Gente, por favor, compartilha esse link, dá bastante like aí, isso ajuda o YouTube a recomendar o vídeo para mais pessoas. Isso me ajuda muito e faz com que essa comunidade cresça mais a cada dia. Eu vou deixar agora no final do vídeo algumas imagens aqui do condomínio. Eu espero que vocês gostem. Até o próximo vídeo. Tchau!